Vamos lá, pessoal, para responder a atividade 4, de história desta semana, vamos fazer a leitura da página 28 a 33 e eu vou falando para vocês o que vocês vão precisar responder, tá bom? Então, vamos começar a falar de espaços e memória. Relembre o caminho que você percorre para ir à escola diariamente, as ruas do bairro em que vive ou outros locais que você costuma frequentar. Nesses caminhos, quais locais são importantes para a história da comunidade? Eles remetem a histórias antigas ou a hábitos e costumes importantes para as pessoas do seu bairro ou de sua cidade? Daí vai pedir para registrar aqui no caderno. Esse registro vocês não vão precisar fazer, tá bom? Então vamos ver aqui. Alguns edifícios, praças, ruas, lugares de encontro e monumentos podem ser considerados marcos históricos. Isso significa que esses lugares representam mais que a função para as quais foram criados originalmente. Eles funcionam como um símbolo por meio do qual são feitas algumas conexões entre o presente e o passado, tá? Então, por exemplo, assim, não só no caminho da escola, mas quando você está andando na sua cidade aqui em Araras, você vai ver uma praça onde tem um busto, você vai ver um coreto, você vai ver uma igreja, alguma coisa que vai ter uma história por trás, desse lugar, desse monumento, que vai contar a história da cidade, Ali o nome da cidade pode vir daquela monumento, o nome da cidade ou uma praça pode carregar um simbolismo, de alguém que lutou para defender aquela cidade. Então, se você pegar e começar a observar, você vai ver que vai ter vários monumentos na sua cidade, E vai ter várias histórias por trás disso daí, Desses lugares que você vai encontrar, Em Belém, no estado do Pará, por exemplo, o conjunto de construções do mercado Ver o Peso é muito importante para a história da cidade. Há cerca de 400 anos havia ali um posto em que se pesavam mercadorias para arrecadação de impostos, vindo de várias partes do mundo. Se reuniam naquele mesmo lugar comerciantes de produtos da Amazônia, como plantas medicinais, castanha, cacau e guaraná. Ao longo dos séculos, comerciantes, trabalhadores e compradores continuaram se reunindo naquele local. O mercado Ver o Peso hoje é um patrimônio importante que nos permite saber mais sobre o modo de vida e da história da cidade, tá? Então, essa foto aqui, ela vai mostrar esse mercado, Que é lá do município de Belém. Então, esse mercado, ele vem contar um pouco da história da cidade, do que se passou, de como que vinham as mercadorias. Então, por isso que é muito legal a gente estudar a história, da cidade, a história do seu município, porque você vai aprender e ver quantas pessoas passaram ali. Às vezes alguém famoso, que estava uma pessoa famosa, que nasceu na sua cidade, às vezes uma pessoa que lutou, foi defender alguma guerra. Então você vai conhecer várias coisas que podem ter acontecido historicamente na sua cidade através desses seus registros, dessas suas pesquisas, tá bom? Então vamos aqui para a página 29. Leia o texto com atenção, observe a imagem e responda as questões. Então, essa daqui a gente vai responder, tá? A, B e C. Então, vamos prestar bem atenção nesse texto aqui, ó. Aqui a gente tem, então, um conjunto de casas coloniais no centro histórico do município de São Luís, lá em Maranhão, tá? Vamos ver o texto, então. Foi num dia de sol, pela manhã, que chegamos a São Luís.
Eu que vinha da roça e que quase nada tinha visto. Estava com a alma preparada para todas as emoções. Não me cansava de andar por aquelas ruas, boquiaberto, parando diante dos velhos sobradões de azulejos, das lojas, das farmácias, das igrejas, dos jardins e das carruagens. O repique dos sinos nas torres, o apito das fábricas, o desfile dos batalhões, os dobrados das bandas de músicas, deixavam-me maravilhado no meio da rua. Quem escreveu, então, foi Viriato Cazuza. Primeira coisa, a gente vê que tem 3 palavrinhas aí, né, que tá grifada aí com esse verdinho, boquiaberto. O que quer dizer boquiaberto? Se a gente vir aqui nesse glossário aqui, ó, a gente vai entender que boquiaberto é com a boca aberta. Então, ele veio, ó, não me cansava de andar por aquelas ruas, boquiaberto, quer dizer, de boca aberta. Daí você vai ver aqui, ó, o repique dos sinos. O que quer dizer o repique dos sinos? Toque repetido. Sabe quando você pega e vai, quando a igreja começa a badalar, repetir ali, tom, 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 tom. É o repique dos sinos, tá? E aqui, ó, o apito das fábricas, o desfile dos batalhões, os dobrados das bandas de música. Dobrados, tipo de marcha militar. Então, é uma marcha, né, que as bandas faziam, né, as bandas que tocavam músicas, deixavam-me maravilhado no meio da rua. Então, o Cazuza aqui, o que ele observou em tudo isso? Vamos ver. Qual foi a reação de Cazuza ao observar a cidade de São Luís pela primeira vez? Como ele a descreveu? Então, tá fácil, você vai vir aqui no texto e você vai ver o que ele observou, o que ele descreveu. Observe os sobrados da fotografia. Você acha que essa construção são antigas? Por quê? Esse sobrado aqui, ó. Essa construção aqui é uma construção antiga. Por que ela é antiga? E a número C aqui, ó. Responda no seu caderno. A cidade retratada na fotografia se parece com a sua? Se sim, o que ela tem em comum? Se não, o que é diferente? Essa resposta é pessoal, né? Se você acha que essa fotografia aqui é parecida com a sua cidade, você vai colocar. Sim, vai explicar por quê. Se for não, você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, vamos passar para a página 30. Preservação de patrimônios. Não são apenas os lugares que podem ser considerados fontes de informação e pontos de conexão entre o presente e o passado. Objetos, danças, músicas, formas de preparar os alimentos e outros bens podem ser estimados por seu valor histórico e importância cultural. Esses lugares, objetos e costumes possuem um valor que ultrapassa o material, constituem um patrimônio, uma rica herança cultural. Por meio deles, podemos conhecer a história e compreender melhor o mundo em que vivemos no presente. Às vezes, vamos supor, tem um objeto, né, na sua cidade, ou às vezes um tipo de dança, um tipo de música, que também carrega uma herança cultural, também carrega uma herança, assim, que se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que a história dela, ela ergueu a cidade. Por exemplo, era o campo, e daí veio aquela dança, e daquela dança foi construindo a cidade, e sabe, alguma história assim. Então, aqui a gente tem um pingente em forma de coroa, vestígio encontrado no sítio arqueológico Cais do Valongo, lá em Rio de Janeiro, tá? Então, aqui é um pingente em forma de coroa. Esse pingente tem uma história, né? É uma preservação, é um patrimônio lá deles. Então, é uma história que eles têm. Uma memória viva.
A preservação dos patrimônios conta com o trabalho de muitas pessoas, historiadores, arqueólogos, professores e os membros da comunidade são fundamentais para manter viva a memória e a história de um local. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o trabalho arqueológico possibilitou a recuperação das ruínas do antigo Cais do Valongo. O sítio arqueológico do Cais do Valongo é composto de vestígios de um antigo cais feito de pedra, construído há mais de 200 anos para o desembarque de africanos escravizados. Na região conhecida como Pequena África surgiram espaços de reunião, festivos e religiosos, redes de apoio e expressão artísticas das mais variadas origens africanas. Então, esse pingente em forma de coroa, ele foi encontrado aqui, nesse sítio arqueológico, tá? Ele era um antigo cais, onde eles tinham os navios, né? E ele é super antigo, então eles encontraram, né? Que eram os navios onde as pessoas eram desembarcadas, principalmente os escravos africanos, né? E até hoje eles preservam, né? Quando você tem um lugar, vamos supor assim, um lugar que a gente conhece, que a gente sempre está ouvindo falar, no Egito. Lá no Egito tem as pirâmides, né? As múmias, os sarcófagos, faraós. A gente sempre está ouvindo falar que eles conseguiram, né? Fazer, os arqueólogos, as pessoas conseguiram achar, né? Alguma coisa, algum patrimônio, alguma coisa ali, naquele lugar. Então, ali é muito preservado. Lá no Egito, tem muita preservação. Por quê? Porque tem vários locais ali, tem até cidades ali, lugares que eram antigos, né, antigamente, e tem, né, alguma coisa escondida, alguma coisa guardada que de vez em quando eles vão conseguindo encontrar. Aqui acontece a mesma coisa, ó, esse sítio arqueológico, ele é preservado, né, até hoje, e eles conseguiram encontrar esse pingente e muitas outras coisas, né? Eu vou até ver se eu consigo um vídeo mostrando algumas coisas que tem nesse sítio aqui arqueológico para vocês e mando para vocês assistirem. Então vamos lá. Você sabia? O IPHAN, que no caso é o IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é a instituição encarregada de proteger e promover os patrimônios históricos brasileiros. Ele foi criado em 1937 pela iniciativa de artistas e estudiosos movidos pela ideia de preservar e estudar tradições e heranças culturais encontradas no Brasil. Para preservar os patrimônios, o IPAM cuida da criação de museus, exposições, estudos, pesquisas e atividades educativas. É também responsável por conservar acervos, construções e manifestações culturais e artísticas, valorizando a diversidade e a identidade cultural brasileira, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem esse instituto, né, que é o IPAM, que ele protege, junto com todos os artistas, todas as pessoas aí que queiram ajudar, né? Então, ele protege o patrimônio cultural e artístico aqui da cultura brasileira, tá? Então, tudo que é achado aqui no Brasil, esse IPAM vai lá e protege, e eles fazem um trabalho, um estudo em cima do que foi achado, tá? Vamos lá. Número 3 aqui. Marque com o X as ações descritas a seguir que contribuem para a preservação dos patrimônios. Ó, pesquisas arqueológicas. Vocês acham que contribuem? Preservação de acervos. Restrição dos registros históricos. O que você vê aqui que contribui para preservar os patrimônios, tá? É só você fazer uma leitura aqui, né, que aqui fala, e aqui também.
como que a gente vai preservar esse patrimônio. 4. Os patrimônios da cidade em que você vive são preservados? Quais as iniciativas e projetos ajudaria a conservá-los? Daí a gente faz todo aquele trabalho, né? Lembra que em ciências a gente está estudando o município, né? Que a gente está estudando Araras. Então, tudo que a gente leu, tudo que a gente viu até agora sobre a cidade, tem algum patrimônio aqui? Ele é preservado? Quem que ajuda a conservar esse patrimônio? Número 5. Complete as frases a seguir com as palavras disponíveis nos quadrinhos. Então, aqui tem as palavrinhas aqui nos quadrinhos: história, preservar, pesquisa e arqueologia. Daí vocês vão colocar aqui nessas lacunas, né, a palavrinha certa. O estudo dos vestígios de construções e objetos realizados pelo quê? Pela história, preservar, pesquisa ou arqueologia. É fundamental para conhecer história, preservar, pesquisa ou arqueologias aqui. Os patrimônios. Os patrimônios são importantes fontes daí você vai ver qual palavrinha colocar aqui para o estudo e aqui a mesma coisa. Daí a gente vai vir aqui para a página 32, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, na primeira foto aqui, o que a gente tem? Praça Elis Regina, município de São Paulo, estado de São Paulo, 2017. O nome da praça é uma homenagem à cantora brasileira muito popular no ano de 60. Então, vocês não conhecem, né? Mas até hoje, a gente ouve muito falar em Elis Regina, né? Ela foi uma cantora, né? Ela já faleceu, mas ela foi uma cantora muito conhecida aqui, né, no Brasil e até fora do Brasil. Ela levou as suas músicas para o mundo todo, né? Então fizeram uma homenagem para ela, né? Lá em São Paulo, colocaram o nome da praça, Praça Elis Regina. E aqui do outro lado a gente tem uma biblioteca, Carolina Maria de Jesus, no Museu Afro Brasil, município de São Paulo. A escolha do nome é homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus. Então essa escritora também, ela teve a homenagem e foi colocado o nome de Carolina Maria de Jesus nessa biblioteca. Então, vocês, assim, a gente tem muitas escolas que levam nomes de pessoas, principalmente professor, diretor ou alguém que contribuiu para a nossa cidade. Às vezes, quando essa pessoa ela vai embora, ela falece, ela é homenageada e colocam-se os nomes delas, né, em escolas, museus, dependendo o que ela fazia, né, em vida. Então aqui eles homenagearam essa cantora e aqui homenagearam essa escritora, dando o nome dela aqui numa biblioteca. Espaços públicos, nomes e histórias. Qual é o nome da rua em que você mora? Você sabe? Só olhar ali na plaquinha, né? Na rua onde a gente mora, sempre tem a plaquinha ali com o nome. E da escola em que você estuda? Isso daí vocês sabem. Você sabe por que esses lugares receberam esses nomes? Ruas, praças, prédios públicos e outros locais em que convivemos têm um nome que serve para identificá-los e localizá-los. Mas a escolha dos nomes de cada local se relaciona também ao desejo de manter viva a memória de pessoas importantes para uma comunidade ou de eventos históricos considerados determinantes para o coletivo. Foi isso que eu acabei de falar para vocês, tá? E quando a maioria das praças, a maioria dos museus, a maioria dos lugares públicos, eles têm um nome que geralmente foi nome de alguém que já faleceu e foi importante para aquele local ou para aquela cidade. Daí tem aqui, ó, reúna-se em grupo com os colegas, né, com o auxílio do professor, realize uma pesquisa. Como nós não estamos, né, em sala de aula,
vocês não vão precisar se reunir. Mas se vocês quiserem fazer uma pesquisa, né, saber qual o nome, da onde surgiu o nome da sua escola, se é uma pessoa, se foi uma professora, se foi uma pessoa importante, vocês podem pesquisar no Google, né? Fazer uma pesquisa aí que é muito legal também, tá bom? Daí a gente vai vir aqui para a página 33. Nomes de espaços públicos, uma escolha coletiva. A escolha dos nomes dos espaços públicos pode seguir uma série de critérios. Às vezes, os nomes dos lugares são determinados pelo uso ou função. O Mercado Ver-o-Peso, em Belém, no estado do Pará, tem esse nome porque naquele local era comum pesar as mercadorias. Em outros casos, esses espaços recebem nomes relacionados às características físicas do local. O cais, né, lembra aquele cais do Valongo, lá no município do Rio? Ele recebeu esse nome porque foi construído próximo ao Morro da Conceição, antes chamado de Morro do Valongo. Hoje, cada município possui regras específicas para a escolha dos nomes dos lugares públicos. O nome pode ser escolhido a pedido dos moradores ou ser proposto e analisado pelos vereadores, os representantes políticos que participam da administração do município. Então, quem faz a escolha, né, cada dos nomes que é dado ali no na sua cidade, geralmente ou são os moradores da cidade ou são os vereadores, né? Que às vezes, vamos supor, vai inaugurar uma escola, e daí eles entram em acordo, né, com a Secretaria da Educação, e eles veem qual o nome que eles vão colocar naquela escola. E em todos os órgãos públicos é a mesma coisa, tá bom? Aqui, número 7. Depois de sair do cinema, Miguel precisa entregar um livro na biblioteca. Por quais ruas e lugares públicos ele vai passar? Esse daqui vocês podem fazer sim, tá? Vocês vão fazer aqui, ó, Miguel, e ele vai ter que ir lá na biblioteca, tá? Então, vocês vão ter que achar onde tá a biblioteca aqui. Daí, vocês vão fazer o caminho, por qual caminho que ele vai passar para chegar na biblioteca. Essas ruas e prédios públicos ainda não têm nomes. Em duplas, escolham nomes para os lugares e registrem o caminho percorrido por Miguel para chegar à biblioteca. Depois anotem os nomes das ruas e dos prédios no caderno. Que critérios você e seu colega usaram para escolher os nomes dessas ruas e prédios? Esse daí também, a gente não tem, né, um colega, a gente está fazendo um trabalho remoto e por causa da pandemia a gente não está em sala de aula e a gente não pode se reunir. Mas se vocês quiserem fazer também em casa, né, vocês aqui fazer esse caminho, né, de Miguel, e depois vocês anotem o nome, né, vocês quiserem dar nome para as ruas, quiserem fazer, pode ficar à vontade, tá bom? Mas não é obrigatório também, não. Bom, a gente termina então por aqui, né? Foi mais uma leitura para vocês compreenderem, assim, fazerem a compreensão aqui dos espaços públicos, de nomes, né? E patrimônios, preservação. E é isso daí. Qualquer coisa é só chamar, tá? Uma boa tarde para todos.